Vamos para a segunda aula da SpaceX de matemática. A primeira foi sobre logaritmos e agora vamos falar de progressão aritmética e progressão geométrica, sendo 5 exercícios de PA e 5 de PG, totalizando 10 exercícios, beleza? Então já deixa o like aí, porque é isso aí, mano. 10 questões em um vídeo só. Primeira questão, vou pegar a SpaceX 2012, questão na sua tela. Em uma PA, a soma Sn de seus n primeiros termos é dada pela expressão Sn igual a 5n ao quadrado menos 12n, com n pertencente aos naturais diferente de zero. A razão dessa PA é... Então, cara, uma questão bem tranquila, na verdade, porque você nem precisa saber ou conhecer a fórmula da soma dos n termos, já que ele dá uma expressão para isso, então basta analisar. Só que ele fala que n pertence aos naturais diferente de zero. Isso significa esse asterisco aqui, tá? Diferente de zero. Então eu não posso jogar n igual a zero, ok? Posso jogar qualquer outro natural. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. Então pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, Sn é igual a 5n ao quadrado menos 12n. Ele quer saber a razão. Como é que eu calculo a razão de uma PA? Vamos pegar aqui uma PA qualquer, ó. A1, A2, até a n, não é isso? Como é que a gente faz para achar a razão? A gente pega sempre um termo qualquer menos o seu antecessor. Por exemplo, se eu pegar o A2, a razão é A2 menos 1, menos A1. Se eu pegar A3, é A3 menos A2. Se eu pegar a n, é a n menos a n menos 1. Não é isso? Então eu preciso achar aqui A2 e A1. Por que eu quero achar A2 e A1? Olha aqui, cara. É uma expressão que exponencial. Então, pô, qual o valor que eu vou chutar pro n? Ele não pode ser zero, mas ele pode ser qualquer outro natural. Pô, qual o próximo natural? É o 1, né? E depois? O 2. Então, cara, você vai botar o quê? N igual a 30? 30 ao quadrado vezes... Não, né? Óbvio que não. Você vai pegar os menores para você responder mais rapidamente. Porque o A2 menos o A1 é suficiente. Tá? Então vamos lá. Se você não entendeu, calma. Vamos lá. Seguinte, cara. Para N igual a 1, o que a gente tem? Para N igual a 1, a gente chega em qual conclusão? Sn, ou seja, S1, é igual a 5 vezes 1 ao quadrado menos 12 vezes n, que vale 1. Então, S1 é igual a quanto? 5 vezes 1 ao quadrado? 1 ao quadrado, 1. 5 vezes 1, 5. Menos 12 vezes 1, 12. 5 menos 12 é igual a menos 7. Então, a gente sabe que S de 1 vale menos 7. Mas o que é S1, cara? É a soma dos n primeiros termos, ou seja, a soma dos 1 primeiro termos. Ou seja, a soma do primeiro termo. Ou seja, é o primeiro termo. Só tem o primeiro termo. Então, na verdade, S1 é a mesma coisa que A1. Então, a gente já chega que A1 vale quanto? Menos 7. Conseguiu entender o raciocínio? Beleza. Agora vamos fazer para n igual a 2. Será que se eu fazer S2 é o A2? Não, galera, não é. Você vai ver. Porque é a soma dos n primeiros termos. Vamos lá. Então, S2. Agora para n igual a 2. O que eu tenho aqui? Para n igual a 2, eu tenho S2 é igual a 5 vezes 2 ao quadrado menos 12 vezes 2. Então, S2 é igual a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 12 vezes 2, 24. 20 menos 24, menos 4. Ou seja, S2 é menos 4. Significa que A2 é menos 4? Não, galera. Não, óbvio que não. É a soma dos n primeiros termos. Eu tenho o primeiro e tenho o segundo termo para dar o 2. Ou seja, eu tenho o A1 mais o A2. É a soma, né? Então, A1 mais A2 é o nosso S2, que é menos 4. Entendeu o raciocínio? Espero que sim. Qualquer dúvida nos comentários. Agora sim eu posso pegar o valor de A1 e substituir aqui dentro e encontrar o valor de A2. A1 vale menos 7. Então, menos 7 mais A2 é igual a menos 4. Logo, o A2 vai ser igual a quanto? Menos 4. O menos 7 passa para lá somando. Mais 7. Menos 4 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 4, que vale 3. Então, a gente já determinou o A2 e o A1. Só que a gente quer saber o quê? A razão. A razão é A2 menos A1, né? Então, vai ficar quanto? Razão é igual a A2, 3, menos A1, menos 7. E quanto que vai dar isso? 3 menos menos 7, menos com menos dá o quê? Mais. Então eu vou ter aqui, ó, 3 mais 7, que é 10. Logo, a razão dessa PA vale 10. Beleza? Vamos para o próximo exemplo.
Os números naturais ímpares são dispostos como mostra o quadro. O primeiro elemento da 43ª linha na horizontal é 807, 1007, 1307, 1507 ou 1807. Então tá aqui o quadro. Cara, essa aqui parece ser uma questão difícil, mas ela não é. Ela é uma questão fácil. Você tem que ter visualização, você tem que ter noção do que eu vou falar aqui, cara. Olha só. Primeira coisa que dá pra perceber de cara, a gente tem uma progressão aritmética aqui, né? Porque, ó, 1, depois 3, aí vai pra 5, ou seja, é como se fosse uma PA de razão 2, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, e assim por diante, certo? Só que percebe que ele quer o quê? O primeiro elemento da 43ª, ou seja, na mão, inviável, não dá. Eu vou ficar desenhando 43 linhas aqui até achar a resposta. Você vai perder um tempo absurdo e não vale a pena. Na horizontal, mas ele quer o quê? O primeiro elemento. Então, cara, ele quer o que está aqui, ó. Ó, 21, 13, 7, 3, 1. Isso aqui diante, essa galera toda aqui, não interessa nada pra mim, cara. Porque ele quer o primeiro elemento, o primeiro da 43ª linha. Então ele quer saber o elemento que está aqui, na 43ª linha, mas o primeiro. Então tudo que tem depois não me interessa. Ah, mas Xande, como assim não te interessa? Mas ele que determina a PA, e agora? O que eu faço? Então, cara, você tem que ter o feeling. O que é o feeling? É o sentimento que eu vou falar aqui. Isso aqui também é uma PA. 1, 3, 7, 13, 21. Cara, se isso aqui era uma PA, seguia uma certa sequência, com certeza isso aqui vai seguir uma sequência. Porque daqui vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então isso aqui, essas linhas acabam formando sequências. Então não tem como isso aqui, essa linha vertical, não formar uma sequência. Mesmo que não seja uma PA, vai formar uma sequência. Mas na verdade, forma uma PA. A gente chama isso de PA de segunda ordem. Você tem que conseguir ver isso. Então aqui, a primeira linha eu tenho o quê? 1, depois eu tenho 3, depois 7, 13. Cadê a PA? É uma PA de segunda ordem, como eu disse. 1 mais 2, 3. Se eu somar mais 2, eu tenho 5. Mas soma mais 2, 5 mais 2, 7. Ou seja, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 2 e foi para 4. Será que se eu pular para 6 é o próximo? 7 mais 6, 13. 13 mais quanto? 8. 13 mais 8, 21. É uma progressão aritmética de segunda ordem. Conseguiu visualizar? E agora a gente vai tentar achar uma relação para isso. Novamente, se você tem alguma dúvida do que eu estou falando aqui, coloca nos comentários. Eu estou tentando dar meu máximo aqui para te explicar isso. Que não interessa esse lado aqui. Isso não serve para nada. A única coisa que serve é essa linha vertical, já que ele quer o primeiro elemento da 43ª linha. Então agora a gente vai tentar achar uma fórmula para o AN, né? O A43 que eu preciso. E aí a gente responde o problema. Então eu vou apagar aqui, tá? Vamos lá. O que acontece? Na verdade, vou até apagar esses caras aqui pra você ver como eles são insignificantes agora. A gente já fez a análise inicial, não serve mais para nada. A única coisa que você precisa ver é isso aqui. Só isso aqui é importante. Visualiza aqui comigo. Olha a primeira linha. Vou escrever aqui, na verdade. A primeira linha. 1. 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1. Certo? Segunda linha. Se eu pegar 2 vezes 2, eu tenho 4. Para 3 eu preciso tirar 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Para a terceira linha, o que eu tenho? 3 vezes 3, 9. Para chegar em 7 eu preciso tirar 2. Quarto. 4 vezes 4, 16. Para chegar em 3 eu preciso tirar 3. Quinta linha. 5 vezes 5, 25. Para chegar em 21 eu tenho que tirar 4. Por que isso acontece? Porque é uma progressão aritmética de segunda ordem. Isso sempre vai acontecer, cara. Tá certo? Então essa ideia tem que estar na sua cabeça já. Tem que estar visurado, tem que estar no seu sangue, que a gente diz, né? Ok? Então tu conseguiu visualizar? Então se eu pegar um AN, ou seja, sem ser a quinta linha, a, sei lá, a 43ª que eu vou precisar, o que ficaria? AN, essa aqui não é a quinta linha? Então apareceu um 5 e um 5. Quer dizer que isso aqui é o N e o N. Então fica N vezes N, que é a mesma coisa que N ao quadrado, menos... Agora tu percebe, quando eu tô na primeira linha, eu tenho 1 aqui. Quando eu tô na segunda linha, continua sendo 1. Na terceira eu tenho 2. Então, tirando a primeira linha, o restante sempre vai ficar N menos 1. Ou seja, a segunda linha vai ter um 1. A terceira vai ter um 2. A 19ª vai ter o quê? Vai ter um 18. Então, a 43ª vai ter um quê? 42. Então, o AN vai ter o quê? N menos 1. Sempre 1 a menos. Então a gente chegou numa fórmula para o AN. E acabou o problema.
Só jogar aqui agora o A43, não é isso que ele quer? Então o A43 é igual ao quê? N ao quadrado, o N é o 43, 43 ao quadrado, menos N menos 1, menos 43 menos 1. Então você viu como é que quando você entende o problema todo aqui, ó, lembrando mais 2, aqui mais 4, aqui mais 6, aqui mais 8 e assim por diante, né? Sempre subindo a razão em 2, né? Uma PA de segunda ordem. Ficou tranquilo agora o problema, né? Então vai ficar o quê? A43 é igual. Quanto que vale 43 ao quadrado? Você vem e faz o quê? Isso aqui, 43 vezes 43. Se você faz isso, cara, para, na moral. Eu tenho que te passar um bizu. Eu vou fazer uma aula específica para isso, mas vou falar aqui rapidão, tá? 43 ao quadrado, como é que eu calculo? Qualquer potência de 2 dígitos ao quadrado, você pode usar esse jeito aqui, ó. Pega o primeiro número. Isso aqui é um bizu, hein? 4. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Escreve ele aqui. Agora olha o segundo número. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Só que você nunca bota o número de um dígito só com um dígito. Ou seja, 0, 9, né? E agora multiplica os 3 números envolvidos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E bota no meio desses caras aqui e soma. 9, não tem nada embaixo, é 9. 0 mais 4, 4. 6 mais 2, 8. 1, 8, 4, 9. Então 43 ao quadrado é 1849. Pode olhar na calculadora aí se quiser. Esse é um jeito muito rápido de calcular, cara. Calma que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, hein? Não vou ficar falando muito disso agora, não. Então vamos lá. 1849 menos 43 menos 1, 42. Se gostou, já deixa o like também. 1849 menos 42, eu vou ter que o A43 é quanto? 1809 menos 2, 7, 4, 0. Então fica 1807 para o A43. Seria aí a letra E. Soma dos n termos é igual a 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais reticências mais n vezes menos 1 elevado a n menos 1 para todo n inteiro e positivo. Então, a soma dos 2003 primeiros termos dividido por 3 é igual a... Olha só que questão bonita, aqui estão as alternativas. E aí, você acha essa questão difícil? Vamos lá, vamos encarar isso aí. Tu percebe então que a repetição vai seguir esse padrão aqui, ó. 1 menos 2... mais 3 menos 4. Depois o quê? Mais 5 menos 6 e assim por diante. Como é que eu vejo isso? De fato vai continuar. Olha isso aqui. Isso aqui diz tudo, né? Vamos ver se realmente isso aqui equivale a isso aqui. Se eu botasse 1, ficaria o quê? 1 vezes menos 1 elevado a 1 menos 1. Ficaria o quê? 1 não muda nada, então fica menos 1 elevado a 1 menos 1, que é 0. Menos 1 elevado a 0, 1. Então, apareceu 1 aqui. Se eu colocasse 2, então ficaria 2 menos 1 elevado a 2 menos 1, que é 2 menos 1 elevado a 2 menos 1, 1, que é a mesma coisa que menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2. Então, se você continuar colocando aqui, tu vai botar o 3, tu vai dar que vai dar 3. Botar o 4, tu vai ver que vai dar menos 4. Então, assim por diante. E aí você pensa, isso aqui é o quê? A soma dos 2003 primeiros termos. Depois a gente pensa nesse sobre 3. Então, vamos pensar só no S 2003. Então vamos pensar no N até onde eu chego o 2003, né? E você percebe que o ímpar é sempre uma soma, mais, né? E o par sempre fica negativo. Então o que eu teria aqui na verdade? Esse N é igual a 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais mais até onde? 2003. Certo até aí? Vou até colocar aqui, ó, menos 2002 mais 2003. Certo. Então o que você tem que perceber? Melhor ainda dá pra ficar melhor, né? Ó, aqui para aparecer um mais aqui, fica melhor falar assim, ó, 2001 menos 2002 mais 2003, aí sim. Agora vai ficar bacana. Por quê? Olha aqui, cara, como é que eu posso modificar isso aqui? 1 menos 2, quanto que dá essa soma? Dá menos 1. 3 menos 4, menos 1. E o resto também vai dar menos 1. 2001 menos 2002, menos 1. Então tu percebe que esse menos 1 na soma vai aparecer várias vezes. Quantas vezes? Esse é o problema, né? Quantas vezes isso aparece? Você percebe que ele aparece a cada par. Então eu tenho quantos números no total? 2002. Só que o menos 1 aparece a cada 2 números. Então, na verdade, esse menos 1 aparece o quê? 2002 dividido por 2 vezes. Conseguiu entender? Não é tão fácil, né? Então eu tenho menos 1. Quantas vezes ele aparece?
ele aparece 2002 dividido por 2 vezes, ou seja, ele aparece 1001 vezes. Consigo entender? Porque ele aparece a cada 2 pares, cara. 2 pares, né? Então, um número aparece a cada 2 pares, e como tem 2002, ele vai aparecer em 2002 dividido por 2, né? Vezes. Tranquilo? Acho que sim. Mais ainda esse 2003 que não entra na conta, né? Que é o que sobrou. Então isso aqui é exatamente isso aqui, cara. Escrito de uma maneira diferente. Tá bom? Espero que sim. Então eu consigo calcular aí. Só que isso aqui é o S de quanto que eu estou calculando? 2003, né? Então o S de 2003 é igual a isso aqui. 2003 menos 1001. Foi. 2003 menos 1001, 2000. Menos 1000, 1000. Só que é 1003, seria como se fosse... Ficaria 1002, né? Fazendo direto. E agora, cara? O que eu faço? Ele não quer S de 2003, ele quer S de 2003 dividido por 3. Então é 1002 dividido por 3, né? Se eu fizer 1002 sobre 3, quanto que vai dar isso aqui? 334. Então a resposta seria a nossa letra C. Deixe nos comentários se você achou esse problema difícil e se você teve alguma dúvida para entender esse menos 1 aqui, que eu explico melhor. Valeu! As medidas dos lados de um triângulo exprimem-se por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5 e estão em progressão aritmética, nessa ordem. O perímetro desse triângulo é... Então eu botei o triângulo aqui de lado x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. Ele fala que nessa ordem aqui, esses caras estão em progressão aritmética. Então eu poderia muito bem escrever uma PA desse jeito aqui, ó. X mais 1, depois 2x, depois x ao quadrado menos 5. E isso aqui é uma PA, ok. E ele quer saber o quê? O perímetro desse triângulo. O que seria perímetro? É a soma de todos os lados do triângulo. Então eu vou chamar perímetro de PE. Por que eu não estou chamando perímetro de P? Porque na geometria plana a gente chama P de semiperímetro, né? Perímetro a gente bota 2P. Só para não ter confusão, vou chamar então de PE, ok? Então o perímetro é o quê? Soma dos lados, x mais 1, mais 2x, mais x ao quadrado menos 5. Melhorando isso aqui, vai ficar o quê? Perímetro é igual a x ao quadrado, mais 2x mais x, 3x, mais 1 menos 5 menos 4. Então, na verdade, se eu descobrir o valor de x, eu consigo chegar no perímetro. Então, a gente vai ter que caçar x aí. Vou deixar isso aqui anotado aqui, ó. Perímetro é igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Beleza? Então, agora vamos trabalhar com essa progressão aritmética aqui. Vamos relembrar uma ideia aí, caso você não lembre, que é a seguinte. Se eu tenho uma PA de 3 termos, A1, A2, A3, vale sempre a relação, desde que seja uma PA que A1 mais A3 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, a média aritmética desses dois termos aqui é igual ao cara do meio. Vamos provar isso aqui? É simples. Bom, se eu tenho uma PA, o primeiro termo é A1, o segundo termo qual é? É o A2, certo? Só que qual é a definição de PA? O próximo número é sempre o quê? No próprio número que estava mais uma razão. Então, na verdade, o A2 é o quê? A1 mais essa razão. E o próximo? A1 mais 2 vezes essa razão. Então, isso aqui é uma PA, certo? Então, vamos pegar esse cara, vamos somar com esse e dividir por 2. Vai ficar o quê? A1 mais esse cara aqui, A1 mais 2R, e eu vou dividir por 2, né? Que é isso que eu faço aqui. E eu falo que isso vale o do meio. Então, isso aqui tem que ser igual a 1 mais R. Vamos ver se isso é verdade? A1 mais A1 dá quanto? Dá 2A1. 2A1. 2A1 mais 2R, posso botar o 2 em evidência, concorda? Então vai ficar 2 vezes A1 mais R sobre 2. Só que aqui tem 2 sobre 2, eu posso cortar. E aí sobra o quê? A1 mais R é igual a 1 mais R. Então, de fato, isso aqui é uma verdade, ok? Espero que você tenha compreendido. Então, agora vamos utilizar essa ideia aqui dentro. X mais 1 mais o último aqui, né? X ao quadrado menos 5 dividido por 2 é igual ao do meio. É igual a 2x. Vou passar esse 2 multiplicando para lá. 2 vezes 2, 4. Foi? Tranquilo. E agora, vamos tentar melhorar isso aqui? X ao quadrado. Beleza.
4x, vou passar para lá, vai ficar x menos 4x, ou seja, menos 3x. 1 menos 5, menos 4. Isso tem que ser igual a quanto? 0. E aí eu posso achar x por Bhaskara, ou melhor ainda, soma e produto. Você faz como você quiser, delta Bhaskara, eu vou fazer por soma e produto. Então a soma das raízes é o quê? Menos b sobre a, ou seja, menos 3. 3 dividido por a, que é 1, 3. C sobre a para o produto, C é menos 4. Menos 4 sobre 1, menos 4. E aí? Quais números somam 3 e multiplicados dão menos 4? Bom, 4 e menos 1. Vê se você consegue ver. 4 menos 1, 3. 4 vezes menos 1, menos 4. Então 4 e menos 1 são raízes. Só que x não pode ser menos 1. Por que não? Olha aqui. 2x é o quê? É uma distância, não é? 2x é uma distância. Então pensa x igual a menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então significa que essa distância vale menos 2. E não existe distância negativa. Então não faz sentido eu pensar no menos 1. Outro exemplo aqui. X ao quadrado, menos 5. Pensa se for menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 5, menos 4. Então essa distância vale menos 4? Não faz sentido. Ou outro ainda, menos 1 mais 1, 0. Não faz sentido. Não faz. Não seria um triângulo. Então não convém o x ser menos 1. Logo, esse x só pode ser a outra opção que sobrou, que é o 4. Então a gente tem que x é igual a 4. Vou anotar aqui, x é igual a 4. E agora, com o valor de x, podemos de fato encontrar o perímetro, que é o que a questão pede. Então eu vou ter que perímetro é igual a x ao quadrado mais 3x menos 4, sendo que x vale 4. Então é só substituir o valor aqui dentro. 4 ao quadrado mais 3 vezes 4 menos 4. Perímetro, então, é igual a 4 ao quadrado, 16. Mais 3 vezes 4, 12. Menos 4. 16 menos 4 é igual a 12. 12 mais 12 vai dar quanto aí? O perímetro. Então, perímetro é igual a 12 mais 12, 24. Então, a resposta para o perímetro desse triângulo é 24. João e Maria iniciam juntos uma corrida, partindo de um mesmo ponto. João corre uniformemente 8 km por hora e Maria corre 6 km na primeira hora e acelera o passo de modo a correr mais 1 sobre 2, ou seja, 0,5 km cada hora que se segue. Qual o número de horas corridas para que Maria alcance João? Então, uma questão de progressão aritmética, onde nós precisaremos utilizar as seguintes fórmulas. Soma dos n termos, n primeiro termo de uma PA, é o quê? A1 mais AN vezes n sobre 2. E AN, quanto vale a n? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então são duas ideias aí que você tem que dominar. Demonstrar isso é bem simples, na minha opinião, mas não vou fazer nesse vídeo não. Se você quiser, eu faço em outro vídeo, deixa nos comentários aí. Ok? Então espero que você já saiba isso que a gente vai estar utilizando. Beleza? E agora? Vamos interpretar esse enunciado. João corre uniformemente. Uniformemente. Ele está querendo dizer aqui que João vai estar o quê? Um movimento retilíneo uniforme, MRU, né? Uma questão de física? Na verdade, não, né? Então vamos lá. Vamos pensar assim, na primeira hora. Primeira hora, tô pensando no João, tá? Primeira hora ele anda quantos quilômetros? 8 quilômetros. Só que ele vai manter isso, uniforme. Então na segunda hora, ele vai andar o quê? Mais 8 quilômetros. Se ele andava 8, vai andar 8 mais 8, 16. E na terceira hora? 8 mais 8 mais 8. 3 vezes 8. 24 quilômetros. E se eu pensar na hora N? Na hora N ele vai ter o quê? 8N. Por exemplo, se for na segunda hora, 8 vezes 2, 16. Terceira hora, 8 vezes 3, 24. Quarta hora, 8 vezes 4, 32. Certo? E assim por diante. Então, 8N é a relação que a gente tem para o João. Maria já não é bem assim. Na primeira hora é uniforme. Mas na segunda e assim em diante não. Ele começa a ser um movimento acelerado, né? Um MUV. Ou é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ok? Então vamos lá. O que eu teria então? Maria. Nossa amiga Maria. Primeira hora. O que ela tem? Primeira hora para Maria, 6 km. Segunda hora para Maria. Fala o seguinte. Ele vai percorrer ela mais 1 sobre 2 km a cada hora que se segue. Então ela vai percorrer os seus 6 km mais 1 sobre 2 km, 0,5. Tá? Totalizando quanto aí?
13 sobre 2, por exemplo, quilômetros. O resultado já não tão bonito, beleza? Terceira hora. O que ela vai ter? 6 mais 1 sobre 2, que é o que veio antes, mais 1 sobre 2. Olha aí que coisa bonita. Ou seja, 14 sobre 2, que é 7, né? 7 quilômetros. Bacana, bacana. Tá, e daí? O que isso significa pra gente? Interessa esse valor de 7? Não interessa pra nada. Esse 13 sobre 2 não serve, cara. Isso caga pra isso. Simplesmente caga, cara. Você vai analisar o seguinte. 6 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Você percebe que vai sempre somando mais 1 sobre 2. O que é isso, cara? É uma progressão aritmética. Simples assim. É uma PA. É uma PA onde o A1, primeiro termo, vale 6. E quanto que vale a minha razão? Vale 1 sobre 2. Eu vou sempre somar 1 sobre 2, ó. Esse aqui seria o nosso A2. Olha o A3 aqui. O A3 é o quê? O A2, tá aqui o A2, mais a razão. É isso, cara. Uma PA A1R. Então, agora eu só tenho que pensar. Qual é o total de horas que ela vai andar? Então, pensando na distância dela, falando direito. Vou ter o seguinte, a soma dos N termos. O primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais a quarta hora, mais até a N hora, vai dar o total que ela percorre. Certo? Ele quer saber o número de horas corridas para que alcance. Então, para alcançar, eu vou ter que igualar o dela com esse 8N do João. Entendeu alguma coisa? Não. Se não, relaxa. Vamos lá. Soma dos N termos da Maria seria o quê? A1, 6. Mais a N, não faço ideia. Vezes N, não faço ideia. Sobre 2. Só que eu tenho que SN tem que ser igual a 8N para alcançar ele. Não é isso que ele quer? Aqui, alcance, João. Para alcançar, tem que estar igual. A distância total que eu andei para ele, para ela, tem que ser igual. Por que tem que ser igual? Porque eles partem do mesmo ponto. Então, se o cara anda 10 km, ela tem que andar 10 km, você sai do mesmo lugar. Não é óbvio? Isso é bem óbvio. Então, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Ok? Vou mostrar aqui, então. Bora. Não se liga muito com o meu jeito retardado de falar, não. Fazer o quê? Eu sou assim. Então isso aqui é igual a 6 mais a N vezes N sobre 2. E olha que bonito, olha que coisa maravilhosa. N corta com N. Você vai aparecer no meio do vídeo mesmo, né? Maneiro, aí você tá com a cabeça no vídeo. Já pode sair, amigo. O que você quer? Toma, vai ser feliz. Adeus, fecha a porta. Você vê como é que a pessoa é mané. Ainda tosse, mas vamos lá. 8 vezes 2, 16. O que eu tenho aqui agora? 6 mais a N. Então, eu tenho que a N vale quanto? 16 menos 6, 10. Logo, a N é igual a 10. Olha aí que coisa bonita. A N é igual a 10. Mas eu não preciso de a N, eu quero saber N. Eu quero saber N, não a N. Eu sei que a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E o AN é 10. Então, 10 é igual a 1, que vale 6, né, para ela, mais N menos 1, e a razão a gente vale 1 sobre 2. E aí eu consigo achar o valor do N. 10 é igual a 6. Vamos multiplicar os dois lados por 2 para poder cortar esse cara aqui. Vai ficar o quê? 10 vezes 2, 20. 6 vezes 2, 12. Mais N menos 1, né? Já que 1 sobre 2 vezes 2 é 1. 20 menos 12, 8. 8 é igual a N menos 1. Passo para lá o menos 1 somando. 8 mais 1 é o nosso N horas. Então N é igual a 9 horas. A gente marca a alternativa C. Fechamos PA. Vamos para PG. O enunciado nos diz que é uma PG onde o sexto termo, ou seja, A6 é igual a B, o sétimo termo, A7, igual a C, fala que a razão, que eu chamei de Q, que na progressão geométrica a gente chama de Q e na PA a gente chama de R, fala que a razão é maior do que 1 e que o primeiro termo é diferente de 0 e ele quer saber quanto vale esse primeiro termo das alternativas. Uma questão, olha, bem tranquila. Vou fazer a revisão de PG aqui. O que é PG? Ó, tem um A1, A2, A3, até quanto? Até um AN, né? Até um AN. Certo. Se eu quiser saber a razão, como é que calcula a razão? É só você pegar um termo qualquer, por exemplo, A2, e dividir sempre pelo seu antecessor, ou seja, A1.
Ou poderia escrever também A3 sobre A2, A4 sobre A3. É assim, isso é uma PG, não é? Acho que todo mundo sabe que é uma progressão geométrica. Tranquilo. Então, se a gente quiser saber a razão dessa PG aí, o que eu poderia falar? Que ela justamente é A2 sobre A1, certo? Mas, se eu não quisesse trabalhar com A2 com A1, por que eu não quero trabalhar com A2 e A1? Eu não sei quem é A2, eu não sei quem é A1. Eu sei quem é A7 e A6. Eu poderia falar que a razão é A7 sobre o seu antecessor, sobre o A6. Só que A7 é C, A6 é B. Então a razão é C sobre B. Isso é bem fácil, né? Tranquilinho? Beleza. E agora? Ele quer saber A1. Você pode escolher trabalhar tanto com A6, tanto com A7. Vou te mostrar das duas formas. O que eu tenho aqui, cara? Se eu tenho um AN qualquer, a gente fala que AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Não é assim que é? Uma PG? Não? Não consegue visualizar isso? Vou te dar um exemplo. A1. O segundo termo é o quê? A1 vezes a razão. O próximo termo, A1 vezes a razão ao quadrado. O próximo termo, A1 razão elevada ao cubo. E assim por diante. Olha aqui. Esse aqui é o nosso segundo termo, não é? E ele está elevado a qual expoente? 1, ou seja, n menos 1. Olha o terceiro caso. Terceiro termo, elevado a qual expoente? 2, ou seja, n menos 1. 3 menos 2, 3 menos 1, 2. E o quarto termo está elevado a 3, n menos 1. Conseguiu ver? Então, por isso que é A1 vezes razão n menos 1, para qualquer AN. Entendeu isso? Fácil, né? Beleza? Então, se eu tenho, por exemplo, A7, isso é a mesma coisa que eu falar A1 vezes a razão de n menos 1, ou seja, 7 menos 1, que é 6. Beleza? É só você pensar, A1 vezes a razão, onde esses dois caras somados dá esse número aqui. Então é isso aqui. Só que A7 vale quanto? A7 vale C. Então C é igual a 1 vezes a razão elevada a 6. A razão elevada a 6 seria o quê? C sobre B elevado a 6. Então C é igual a 1 vezes C elevado a 6 sobre B elevado a 6. Logo, A1, isolando o A1, né, vai ficar o quê? C elevado a 6 vai para cá, dividindo, e o B a 6 vai multiplicando. Então eu vou ter que A1 é igual ao quê? Isso aqui vai cortar, vai ficar B elevado a 6 sobre C elevado a 5. Então essa aqui seria a resposta para o A1. Alternativa D. Certo? Você poderia ter usado o A6 também se quisesse. Aqui, vou mostrar. Como é que ficaria com o A6? Em vez do A7. A6 é igual a 1 vezes a razão elevada à quinta potência. A6 vale quanto? B. B é igual a 1 vezes razão elevada à quinta, ou seja, C sobre B elevado à quinta. Isso é a mesma coisa que A1, C na quinta, B na quinta. Certo? Isso aqui é igual a B. Então eu posso passar, isolar o A1, B a quinta vezes B, B a sexta. Se a quinta passa dividindo. Tranquilo? Como eu disse, é uma questão fácil, beleza? Vamos para o segundo exemplo, uma questão mais difícil agora. Na figura abaixo, temos uma espiral formada pela união de infinitos semicírculos cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro semicírculo, o maior, é igual a 1, e o raio de cada semicírculo é igual a metade do semicírculo anterior, o comprimento da espiral é igual a... Então a espiral é tudo isso aqui. Então ele quer saber o comprimento total desses caras aí. Beleza? O que a gente tem que saber para resolver esse problema? Ele fala que a gente tem o quê? É a união de infinitos semicírculos. Se é infinito, a gente vai precisar isso, pensando em PG, já vou explicar por que é uma PG, a gente vai pensar o quê? Da soma dos infinitos termos de uma PG, caso a razão esteja entre menos 1 e 1, só vale se a razão estiver nesse intervalo aqui, tá? Cuidado. É o quê? A1 sobre 1 menos a razão. Tá? Isso é bem tranquilo de entender. Beleza? Então tem que dominar esse conhecimento. Tá, ele fala aqui, mas o que? O raio da maior, ou seja, dessa primeira aqui, a maior, vale 1, né? Dá pra ver, né? Que é 1 aqui, ó, é raio. Qual seria a segunda? A segunda é aqui de baixo, tá vendo? Essa é a segunda. A terceira, essa aqui a gente vê. E aí vai continuando. É isso infinitamente. O raio sempre diminuindo, né? Dá pra ver pelo desenho.
E ele fala o seguinte, de quanto que esse raio diminui? Metade do raio anterior. Vamos lá, comprimento. Cara, se eu tô pensando em semicírculo, qual o comprimento de um círculo para começar? Ele quer saber o comprimento da espiral. Ou seja, ele vai querer saber a soma dos N caras que tem ali, cara. A soma dos N semicírculos que tem. É isso, cara. Ficar somando esse semicírculo, mais esse semicírculo, mais esse semicírculo. Quantos semicírculos? Infinitos. E aí, essa seria a resposta. Então, por isso que é a soma, ok? Só que como é que eu vou o comprimento de um círculo? Só para começar. O comprimento de um círculo você já tem que conhecer que é 2π vezes o raio. Certo? Só que eu quero o quê? Um semicírculo e não um círculo. Semicírculo é metade, então o comprimento dividido por 2. Que eu vou escrever SC de semicírculo. 2 corta com 2, π vezes raio. Então para calcular um semicírculo eu preciso de quê? π vezes r. Safo. Tranquilo. E agora, o que dá para fazer então? O primeiro semicírculo, vou chamar de C, tá? C de semicírculo. O primeiro semicírculo tem qual raio? Tem raio 1 que ele fala. Então vai ficar π vezes 1, π. O segundo semicírculo, lembra que ele fala que o raio diminui a metade do anterior? Então se o primeiro era 1, agora vai ser o quê? Metade de 1. Metade de 1, 0,5. Também pode ser chamado de 1 sobre 2. Então vai ser π vezes o seu raio, que é 1 sobre 2, segundo o enunciado. E o próximo? Metade do anterior. De novo. Então vai ser o quê? Qual é a metade de 1 sobre 2? 1 sobre 4. Então vai ficar C3 π vezes 1 sobre 4. Tá conseguindo entender? E assim infinitamente, cara. Infinitamente. Tranquilo? Então você consegue ver que isso é uma progressão geométrica? O A1 é o π e a razão é 1 sobre 2. Ó. Só ver aí. Π, depois é π vezes 1 sobre 2. E depois π vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 quarto. Beleza? Então você consegue ver que isso é uma progressão geométrica. E como a gente precisa da soma, o que ele quer? O comprimento da espiral CE é o quê? É o comprimento do semicírculo 1 mais semicírculo 2 até o infinito, né? Assim por diante. Infinitamente. É isso que é o comprimento da espiral. Beleza? Então para eu calcular o comprimento da espiral eu preciso somar esses caras. Para somar esses caras eu preciso da soma essa aqui. Então eu preciso calcular só isso aqui. Você vê, o problema não é difícil não, cara. Não é tão complicado assim não. Parece, mas não é. E agora, o que eu faço? Eu confirmo que a razão está entre menos 1 e 1, né? 1 sobre 2, 0,5. Então vale usar isso aqui. Ótimo. Se não valesse, a questão não ia dar isso não, cara. Relaxa, sempre vai valer. Vamos lá então. Tô falando ensino médio. Não confunda as coisas. Então o comprimento da minha espiral vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Que é igual ao quê? A1 π sobre 1 menos a razão. 1 menos 1 sobre 2. Simples assim. E agora? 1 menos 1 sobre 2 é o quê? É 1 sobre 2, né? Então eu vou ter π sobre 1 sobre 2. 1 sobre 2 você repete, multiplica para o inverso da segunda. Porra, assim que as pessoas falam, né? Então é π vezes 2 sobre 1. Ou seja, o comprimento da minha espiral vale 2π. E aí a gente marca a letra B, né? Como eu disse, cara, uma questão tranquila. As pessoas se assustam à toa. Não tem que se assustar. Foca, lê o enunciado com calma, entende e mata a questão. SpaceX 2017. Olha esse enunciado. Que viadagem, cara. Na moral, que viadagem. Por que eu tô falando isso? Ele dá aqui, ó. A1, A2, A3 até A10 e fala os valores desses caras. E basta a gente tentar achar alguma lei de formação. E aí explica algumas coisas maneiras aí, ou não. E fala no final que quer saber quanto vale A1 mais A2 até A10. Cara, meu Deus do céu, cara. Por que a questão quer fazer isso? Ela quer te dar um enunciário pra você tentar desmistificar alguma coisa que nem precisa. Então a questão tenta te embolar. Basicamente, caga pro enunciado. Sério, cara. Caguei, não tô nem aí pra ele. Vou só analisar o que é importante. É o quê? A1 até A10, os valores de A1 até 10, e eu quero saber quanto vale essa soma. Então como é que eu vou fazer isso? Vou analisar a lei de formação disso aqui, e aí eu faço o que eu tenho que fazer. Simples. Então o que ele tá dando aqui, as dicas que ele tá dando, caguei pra isso. Isso não vai ser muito importante pra mim. Entendeu? Já que ele quer saber a soma disso aqui, eu não preciso disso aqui. Não preciso pra nada, ainda mais porque ele não dá valor, não dá nada pra gente aqui. Se ele desse algum valor, alguma coisa importante, mas não dá, ele só dá a letra. Isso aqui é pra enrolar. Então, pô, achei até sacanagem, cara. Nem precisava disso. Mas tudo bem, né? Vamos lá. O que a gente vai precisar pra resolver esse problema?
Soma dos n termos de uma progressão geométrica. Você vai ver que a gente vai estar utilizando, mas só quero relembrar que vale o quê? A1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre razão menos 1. Ok? Beleza. Então a gente quer saber a soma dos n termos de A1 até A10. Então eu vou apagar aqui. Tranquilo? Vamos lá. Vamos tentar achar a lei de formação disso aqui. Será que é uma PA? Será que é uma PG? Vamos descobrir se é uma. Vamos ver se é uma PA primeiro. Se for PA, A2 menos A1 é uma razão, assim como A3 menos A2 é uma razão. Vamos ver. 5 sobre 2 menos 3 sobre 2 é razão. Se for PA. Estou chutando que é PA. Chutei. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, 1. Então a razão é igual a 1. Vamos ver. Quer dizer que o A3 teria que ser 5 sobre 2 mais 1. Vamos ver se é verdade. 5 sobre 2 mais 1 dá quanto? 7 sobre 2. Não. Então já não é PA. Pelo menos não de primeira ordem. Não é PA. Vamos ver se é uma PG. Pega esse e divide por esse, não é? Então a razão, 5 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Ou seja, multiplicar por 2 terços. 5 terços. Vamos ver. 5 terços. Vai dar 20 para o próximo? Vai ficar 25 sobre 6. Claro que não. Não é PG também. E aí? Então ferrou, né? Cara, então aqui vai ter que ser o quê? No lambormation. No raciocínio. Na mente. Tem que estar no sangue. Treinado. Você tem que estar bisurado. Tem que conseguir ver as coisas e ter o sentimento dela. Vamos lá, então. Olha o primeiro cara. 3. O que é 3? Você percebe que o 2 repete para todo mundo. Então não me interessa analisar o 2. Analisa só o número de cima. Tenta achar alguma relação pro 3, pro 5, pro 9, esse 1025. Só isso. Porque o 2 não interessa, cara. Tá, então essa é a primeira ideia que você tem que ter. Bem óbvia. Que relação tem 3 e 5? Se eu pensasse uma PA, 3 mais 2, 5. 5 mais 2 não dá 9. Complicou já, né? E aí? Não sei, cara. Vamos lá. A primeira, não é a única, mas um dos pensamentos que você pode ter é o seguinte. O que é 3? Ó, escreveu A1. 3 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, perdão, mais 1 dividido por 2. Não é isso? 3 sobre 2? Por quê? 2 elevado a 1, 2, mais 1, 3. 3 sobre 2, ok. O A2, vê se você concorda comigo que vai ser 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. 2 ao quadrado mais 1, 5. O A3 é o quê? 2 ao cubo, pá, que é o quê, rapaz? 2 ao cubo mais 1 sobre 2. Sentiu o poder? 2 ao cubo, 8. 8 mais 1, 9. 9 sobre 2. E aí eu consegui a lei de formação. Olha aí. A lei de formação é a n é igual a 2 elevado a n mais 1 sobre 2. Então, cara, aqui foi no chutômetro mesmo. Sai testando tudo na hora da prova até você achar uma lei de formação. Como eu disse, essa aqui não é a única lei de formação, mas é uma delas. Tá? Beleza? Tranquilo? Então se eu tenho isso aqui, agora ficou mais tranquilo o problema. Porque eu quero saber a soma de todos eles até o A10. Então é só eu pegar o seguinte aqui. Vamos lá. A1 mais A2, quanto que vale o A1? 2 elevado a 1 mais 1 sobre 2. O A2, 2 elevado a 2 mais 1 sobre 2. A3, 2 elevado a 3 mais 1 sobre 3. Sobre 2, perdão. Mas até onde? Ele quer até o A10. Então a gente sempre, o n é o 10, né? Então até 2 elevado a 10 mais 1 sobre 2. E aí, e agora? Como é que eu faço isso aí? Vou fazer na mão? Óbvio que não, né? Você percebe que tem sobre 2 para todo mundo. Então eu posso colocar 1 sobre 2 em evidência. 1 sobre 2 vezes quem? Agora tu percebe que eu tenho 1 para todo mundo. Ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes aparece mais 1? Tem quantos termos aqui? 10. Não tem 10 termos? Porque o n10 aqui, isso aqui não é o AN. A lei de formação é essa aqui, ó. AN igual a 2 elevado a n mais 1 sobre 2. Então se vai até o 10, significa que vai até o A10. Ou seja, tem 10 termos. Se tem 10 termos, vão ter 10 uns somados. Então vai ter 1 10 vezes. 1 vezes 10. Mais ainda, vai ter esse 2 elevado a 1, mais esse 2 elevado a 2, mais o 2 elevado a 3, até onde? Até o 2 elevado a 10. E aí? Ainda tem uma coisa ruim aí. Aqui aparece o quê? Uma progressão geométrica. Tá vendo aqui? Você consegue ver que isso é uma PG? Isso aqui é uma PG, essa parte aqui, ó. É uma progressão geométrica onde o A1 vale 2 e a razão vale 2.
não é isso? Já que é quadrado, é como se multiplicasse por ele mesmo, pelo 2, né? Aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8, que é 2 ao cubo, e assim por diante. E aí eu tenho que saber quanto que vale essa soma aqui. Eu vou usar essa fórmula aqui, né? Certo? Então vamos lá. A soma desses 10 termos, né? 2 até 10, seria o quê? A1, quanto vale o A1? O A1 vale 2. Vezes a minha razão, 2. Elevado a n, quantos termos tem aqui? De 1 até 10. Então tem 10. Menos 1 sobre a razão menos 1. A razão vale 2. 2 menos 1, 1. Então dividir por 1, 1 não altera em nada. Logo, essa aqui é a soma. 2 vezes 2 elevado a décima menos 1. Então eu vou substituir esse valor aqui dentro, no lugar dessa soma aqui. Trivial, galera. Então mais 2 vezes 2 elevado a 10 menos 1. E agora sim, o que eu vou fazer? Distributiva. Aplica a distributiva ali para ficar melhor a nossa vida. Se eu aplicar a distributiva, eu vou ter 10 vezes 1 sobre 2, 5. Mais 2 sobre 2, 1. Então vai sobrar só essa parte aqui, ó, 2 elevado a décima menos 1. E aí você vai dar quanto? 5 menos 1, 4. Mais 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é um número muito famoso, né? O famoso 1024. Então eu vou ter 4 mais 1024. 1024 mais 4, 1028. Então a soma desses caras, A1 mais A2 até o A10, que é a pergunta, vale 1028. A gente marca a letra E. Então você viu que foi um enunciado bem desnecessário de modo geral, mas talvez se você não conseguisse essa linha de informação, realmente analisar o enunciado pode ser uma boa ideia. Mas eu prefiro usar meu cérebro aí para tentar safar mais rapidamente e não ficar perdendo tempo tentando interpretar um monte de letra de maluco aí, beleza? Os números A, B e C determinam nessa ordem uma progressão aritmética de razão R, sendo R diferente de zero. Na ordem B a C, determina uma progressão geométrica. Então a razão da PG é, tá aí as alternativas. Então, uma PA, aqui ó, A, B e C. Se é PA, qual vale a relação que a gente já falou? A mais C sobre 2 é igual a B. Se for uma PG, o que eu posso falar? PG ele fala que é B AC. Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo, mas eu posso fazer esse vezes esse é igual ao do meio ao quadrado, ou seja, BC é igual a A ao quadrado. Então aí já tenho duas relações para as incógnitas, beleza? Então aqui, se eu quisesse isolar o C nesse caso aqui, ficaria o quê? Ficaria C é igual a 2B menos A. Não é isso? Passando 2 multiplicando e o A subtraindo. Esse valor aqui, eu vou jogar aqui dentro. Vai ficar o quê? B vezes 2B menos A é igual a A ao quadrado. 2B vezes B, 2B ao quadrado, menos AB. Isso é igual a A ao quadrado. Logo, A ao quadrado mais AB menos 2B quadrado é igual a zero. Qual vai ser a minha ideia a partir daqui? Vamos dividir os dois lados por B. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Olha aqui. Ele não quer a razão da PG? Qual seria a razão da minha PG aqui? Fácil, né? A razão da PG é o quê? A sobre B. Ou você pode falar também C sobre A, por exemplo. Então, se eu dividir aqui por B, eu quero que apareça de alguma forma esse... Na verdade, eu vou dividir por B ao quadrado. Tá? Porque eu consigo A sobre B aqui de boa. Tá? Então vai ficar o que aqui? Eu tenho que A ao quadrado sobre B ao quadrado é A sobre B ao quadrado. Mais A sobre B aqui, né? Certo? Menos B quadrado corta com B quadrado, menos 2. Isso é igual a zero. E aí eu consegui aparecer a razão. Então vai ficar aqui a razão ao quadrado mais a razão menos 2 é igual a zero. Então agora a gente pode usar, por exemplo, soma e produto. A soma das raízes é o quê? Menos B sobre A, ou seja, menos 1. O produto das raízes, C sobre A, ou seja, menos 2. E agora tem que pensar um cara que ao mesmo tempo soma menos 1 e multiplica menos 2. Se eu pensar aqui, por exemplo, vou botar aqui menos 2 e 1. O que acontece em cima? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então menos 2
e 1 podem ser razões, né? E agora? Letra D ou letra B? Não sei, né? Ferrou. O que ele fala aqui? Ele fala que a razão da progressão aritmética, ela é o quê? Diferente de zero. E o que tem na PA? A, B, C. Não é isso a PA? A razão da PA é o quê? B menos A. Então B menos A tem que ser diferente de zero. Ou seja, B tem que ser diferente de A. B não pode ser igual a A. Tranquilo? Mas se a razão for 1, o que acontece na PG? A PG é o quê? B, A, C. Se eu tenho que a razão é 1, significa que A é igual a B. Não é isso? Porque a razão é 1, não quer dizer que não muda. O próximo multiplicado, né? Porque o segundo termo é o primeiro vezes a razão. Então, vezes a razão, vezes 1, dá A igual a B. Só que B, B é diferente de A. Então, 1 não convém. A resposta só pode ser o menos 2. Beleza? Então, a gente fica com a letra B. Atribuindo-se um valor a cada letra da sigla SPSEX, de modo que as letras E, S, P, C e X formem, nessa ordem, uma PG e que EPC mais ESX é igual a 8, pode-se afirmar que SPSEX, todas as letras multiplicadas entre si, é igual a quanto? Então vamos lá, a gente tem uma PG, assim ó, E, depois S, depois P, depois C e depois X. Cuidado que não aparece o E aqui, tá? Beleza. E ele fala o seguinte, EPC mais ESX é igual a 8. O que você tem que conseguir ver aqui é que EPC, na verdade, é igual a ESX, cara. Você tem que conseguir ver isso, que isso aqui é igual a isso. Como assim? Vamos ver. Por exemplo, como é que eu posso reescrever essa PG? O segundo termo é Q, né, o S. O próximo é Q ao quadrado. O próximo é Q ao cubo. E por último, é Q à quarta. Não posso fazer isso? Agora consegue ver. EPC, vamos fazer E vezes o P é o nosso terceiro, ou seja, é Q ao quadrado. Vezes C, C seria o próximo do P, é Q ao cubo. Será que isso de fato é igual a ESX? Vai ser E vezes o nosso S, que é o segundo, é Q, vezes o nosso X, que é o último, é Q à quarta. Vai ficar o quê? E vezes E vezes E é ao cubo. Q ao quadrado vezes Q ao cubo, somos expoentes, Q à quinta. Isso é igual a E vezes E vezes E é ao cubo, vezes Q elevado a 1 vezes Q elevado a 4, somos expoentes, 1 às 4, 5. Então, de fato, isso aqui é igual a isso. Conseguiu visualizar? Então, se esses caras são iguais, eu posso muito bem falar que, na verdade, EPC mais ESX é EPC. Vou escrever EPC, então. É igual a 8. Ou seja, EPC, aqui ficaria 2 EPC igual a 8. Ou seja, EPC é igual a 4. Só que ESX também é igual a EPC. Ou seja, também 4. E ele quer saber o produto da palavra SPSEX, né? De todas as letras SPSEX. Multiplica esse por esse. Vai ficar o quê? E vezes P vezes C vezes E vezes S vezes X igual a 4 vezes 4, que é 16. Muda um pouco a ordem disso aqui. Vai ficar o quê? E vezes S vezes P vezes C vezes E vezes X é igual a 16. Então, SPSEX, essa palavra multiplicada, vale 16. A gente fecha aí, galera, com a letra E. Eu espero que você tenha gostado da playlist de PA e PG. Valeu!